Buongiorno a tutti, spero che sia stato avviato il collegamento. Buongiorno a tutti quanti i partecipanti a questo webinar. È l'ultimo di una serie di webinar che noi organizziamo qui come ambasciata, avvalendoci dalla collaborazione della Camera di Commercio Italiana in Portogallo, che ci accompagna in questa diciamo così, sequenza di attività che mira a coinvolgere il più ampio bacino di potenziali utenti appartenenti alla comunità degli imprenditori italiani e potenziali investitori, potenziali scambisti con il Portogallo, già presenti in Portogallo con delle attività e auspicabilmente anche di nuove occasioni di sviluppo di questa qualità di collaborazione, di investimento e scambio tra l'Italia e il Portogallo per innalzare un livello che offre ancora ampi spazi di potenzialità inesplorati, direi. Questa è un'occasione particolare anche dal titolo Il Portogallo del futuro, opportunità per le imprese italiane, che proietta in qualche modo nelle nostre intenzioni, intende definire i contorni di quello che sarà il Portogallo nel medio termine, grazie anche a una serie di disponibilità suppletive sul piano finanziario che si renderanno utilizzabili, fruibili anche a chi vorrà agganciarsi a questa ulteriore sviluppo che il Paese sperimenterà rispetto a quello che effettivamente è stata la sua caratteristica già negli ultimi 2 lustri. Ripeto, diciamo, caratteristica, trend di crescita che non sempre è stato conosciuto e apprezzato dall'Italia, e uno dei miei impegni che veramente cerco di sviluppare con tutti gli strumenti possibili, avvalendomi anche in questo caso per esempio dei componenti del sistema Italia, quale la Camera di Commercio italiana e Portogallo, per accendere un faro di attenzione su una realtà, il Portogallo, che non sempre è sufficientemente conosciuta in Italia. In questa tappa noi ci avverremo del contributo straordinario del segretario di Stato all'Energia, il dottor João Galamba, che saluto, e che ci illustrerà naturalmente molto degli aspetti relativi anche alla transizione energetica che svilupperà il Paese da qua ai prossimi anni, nell'ambito di un quadro di rilancio che è così sancito anche, oltre che sulla base della disponibilità di bilancio già tracciata nella strategia Portogallo 2030, anche e soprattutto attraverso il piano di ripresa e resilienza che è stato presentato da Portogallo, primo tra tutti quanti i paesi europei, alla Commissione per il successivo approfondimento e quindi l'approvazione che consentirà per primo al Portogallo di fruire delle risorse che nella percentuale stabilita dai regolamenti arriveranno a sostenere già questo grande sforzo che potrà essere fatto sulla base di nuove risorse importanti. Oltre al sottosegretario João Galamba ci sarà e verranno cadenzati gli interventi attraverso la moderazione del Presidente della Camera di Commercio, dottor Santi Cianci, il Presidente dell'AICEP, che è l'Agenzia per l'Investimento e il Commercio Estero del Portogallo, Luis Castro Enriquez, che saluto, caro amico dell'Italia e che ci ha accompagnato anche in altri approfondimenti, anche più settoriali, tra questi che organizziamo sotto forma di webinar, anche per venire incontro alle difficoltà di sviluppo di iniziativa di carattere presenziale che abbiamo dovuto adottare sotto forma appunto di webinar, e che ci ha già sostenuto in una serie di approfondimenti che hanno richiamato una grande attenzione da parte del pubblico italiano e soprattutto hanno contribuito a sviluppare ancora di più le capacità di investimento e di scambio italiane con il Portogallo.
a livello bilaterale, quindi anche da parte portoghese in Italia. Ci sarà anche il saluto Jorge Portugal, che è il direttore dell'Associazione per l'Innovazione Aziendale, il COTEC, con il quale tra l'altro c'è anche un rapporto consolidato nell'ambito di un'attività che noi svolgiamo a livello tripartito tra l'Italia, il Portogallo e l'Italia e la Spagna per tutto ciò che attiene all'innovazione aziendale. Interverrà poi anche la dottoressa Cecilia Oliva, che è la direttrice dell'ICE in Spagna, che ha anche una competenza sul Portogallo e che si avvale anche del desk che abbiamo proprio da quest'anno attivato direttamente qua in Portogallo, proprio per rispondere in modo più personalizzato alle esigenze specifiche di chi vuole guardare alle possibilità qua in Portogallo rispetto alla mediazione necessaria che deve essere fatta così con una competenza esterna, per cui insomma sempre più presenti e più strutturati proprio per rispondere a sollecitazioni che ci dovessero arrivare per quanto riguarda le competenze dell'ufficio ICE. Ci sarà poi una presentazione anche del direttore generale del Power Generation Portogallo di Endesa, ingegner Pedro Almeida Fernandes, e poi una presentazione delle caratteristiche del piano di ripresa e resilienza nazionale, sempre legato alla possibilità di sviluppare degli agganci di interesse da parte italiana, utilizzando quello che sono le vocazioni più accentuate del Portogallo nell'utilizzo di questa massa di risorse che si riverserà su questo paese e che corrisponde insomma a 15 miliardi divisi tra doni e prestiti e che sono stati oggetto già di valutazioni estremamente lusinghiere da parte della Commissione europea, proprio per la capacità di aver centrato quello che sono le direttrici necessarie di utilizzo delle risorse nell'ambito della doppia transizione energetica e ambientale. Proprio su questo aspetto io volevo agganciarmi, proprio per dire due parole su guardando a quello che può essere lo sviluppo di medio termine dei fondamentali del Portogallo rispetto anche ad altri paesi potenzialmente concorrenti, non sugli aspetti di particolare interesse per l'Italia. Ecco, io volevo dire che proprio la storia recente del Portogallo rappresenta uno degli elementi di maggiore appetibilità per il paese. Perché? Il Portogallo ha attraversato dei momenti di difficoltà all'inizio della scorsa decade che ha portato a una serie di piani concordati con le istituzioni finanziarie, con la Troica, ma che ha determinato un elemento di straordinario vantaggio. Il Portogallo ha infatti, primo tra tutti quanti i paesi, avviato una serie di provvedimenti nell'ambito di quelli che sarebbero stati poi proprio in questa fase, in questa congiuntura di approfondimento a livello europeo, proprio nel momento in cui si è accettata la filosofia di una mutualizzazione del debito per concorrere a risollevare, diciamo così, l'economia dell'Unione Europea e a preservare le capacità del mercato unico e quindi stemperare l'impatto negativo che avrebbe determinato la pandemia. Il Portogallo ha intrapreso tutta una serie di riforme che l'hanno quindi fatto trovare pronto, a volte più pronto rispetto ad altri paesi, a sviluppare queste caratteristiche che sono state individuate come essenziali per uno sviluppo armonioso dell'Unione Europea e quindi di ogni singolo paese componente. In particolare naturalmente mi riferisco alle transizioni digitali e alla transizione ambientale. Il Portogallo, non si sa, occupa una serie di posizioni di eccellenza in quelli che sono degli indicatori specifici sulla competitività in questi settori. Lo ha fatto anticipando questo trend, avviando un'attività profonda di qualificazione del capitale umano, riqualificando il proprio sistema di insegnamento a livello superiore e universitario
ed è adesso uno dei paesi che ha una maggiore, diciamo così, capacità di interlocuzione a livello di lingue straniere, di materie scientifiche, materie che poi sono quelle più ricercate in termini di risorse che vengono regolarmente rimmesse nel mercato del lavoro, estremamente qualificate dal nuovo sistema universitario portoghese. È quello che non si sa, ecco, di un paese estremamente gradevole, certamente, e nell'ambito degli indici globali che vengono stilati dalle agenzie specializzate, è sicuramente il paese dove c'è la migliore qualità di vita, e questo è molto conosciuto in Italia. È sicuramente il terzo paese, probabilmente il primo, visto che insomma uno dei paesi che lo precedono è la Groenlandia, è il terzo paese che più sicuro al mondo, e anche questo è molto conosciuto. Quello che non sempre è noto da parte di chi può valutare di intraprendere un processo di internazionalizzazione in alternativa a quella di utilizzo, di focalizzazione esclusivamente nel mercato interno, o comunque di battere le stesse strade nell'ambito dello sviluppo in mercati europei, quello che non è conosciuto è che il Portogallo è primo come generatore di energia eolica e solare, è il sesto paese nell'Unione Europea come uso di energia verde in rapporto al PIL, è terzo in termini di presenza di laureati in ingegneria in rapporto alla popolazione. In l'ambito globale, a livello mondiale, è il 31esimo paese come capacità di produrre innovazione, e nell'ambito dell'ITC e della connettività, che è uno degli elementi di straordinario traino alle prospettive future di sviluppo e quindi di sostentamento di quello che saranno le economie future caratterizzate dal grande impatto che si avrà attraverso la doppia transizione, è ottavo nell'indice di digitalizzazione, secondo per banda larga ultraveloce, ed è quinto paese per l'utilizzo di tecnologia avanzata nelle connessioni. Insomma, questo per dire che è un paese molto che si è dotato di una intelaiatura, di modernità nella capacità di reazione a quella che potrebbe essere una richiesta di collaborazione, di cooperazione tra aziende nell'ambito diciamo così, dei contesti e nei settori straordinariamente avanzati dal punto di vista dell'utilizzo della tecnologia, senza contare che poi tutto questo si risolve anche in una proiezione di crescita del paese a livello sempre mediamente superiore alla media europea. Quindi insomma il fatto che il Portogallo ormai tra tutti quanti gli indici, tutti quanti i rilevatori, sia a livello europeo che globale, crescerà a un ritmo oltre il 4% già da quest'anno, 5,2% nell'anno prossimo, fino a stabilizzarsi comunque a dei livelli che, in presenza di un bassissimo livello di disavanzo, al contrario di tanti altri paesi, non può che essere, diciamo così, ragione di attenzione da parte di chi voglia diversificare le proprie capacità di investimento e di scambio. Chiudo facendo anche un piccolo richiamo. Portogallo è un paese dove si parla portoghese e ha una capacità anche di relazione con paesi di lingua portoghese che conta con un bacino di 260 milioni di persone. Ha una vicinanza, quindi una collocazione geografica particolare, perché vicina, è la più vicina al continente americano, le sue, diciamo così, articolazioni nord, centro e sud, e anche con le nuove potenzialità dell'Africa che vengono molto studiate in questi ultimi tempi, considerando quelli che possono essere i ritmi di sviluppo che investiranno a quel continente. Quindi il mio auspicio è che veramente da parte di chi ci ascolti adesso, anche soprattutto nell'approfondimento che noi avremo, avvalendoci degli straordinari oratori che interverranno e che contribuiranno alla gestione di questo webinar, ascoltiamo con attenzione, perché il Portogallo non è
diciamo così, solo quella meta esotica che pur contribuisce ovviamente attraverso il grandissimo apporto che dà il settore turistico alla formazione del PIL, non è solo quello. Queste piccole cifre che io ho voluto dare è un tentativo di dare una fotografia che il grande dinamismo attiene anche e soprattutto, direi, a altri settori che sono caratteristici proprio di quel elemento che viene da tutte quante le autorità che governano appunto le capacità di sviluppo dei sistemi economici da qui ai prossimi 10 anni, individuati come generatrici di ricchezza a cui sarebbe opportuno guardare con attenzione per agganciarsi con iniziative sul piano bilaterale tra Italia e Portogallo. Buon lavoro, io quindi do la parola al sottosegretario Galamba, a cui seguirà poi l'attività di introduzione e di gestione del resto del webinar da parte dell'amico Santi Cianci. Grazie. Prego, sottosegretario. Então, muito boa tarde a todos. Cumprimento especial ao Sr. Embaixador pelas suas simpáticas palavras e por este convite, e cumprimento muito grande a todos. E a começar por dizer, falar não tanto de Portugal, mas da extraordinária oportunidade que, na opinião do governo português, a transição energética representa para os países do sul da Europa, incluindo Itália, como é evidente. Tradicionalmente, olhamos para a distribuição de rendimento e recursos na Europa quase de uma forma determinística, onde o norte era rico e o sul tinha maiores dificuldades. E a primeira mensagem que eu gostaria de deixar neste webinar é, de facto, que a transição energética, para além de todas as questões económicas, ambientais e climáticas, representa uma extraordinária oportunidade geopolítica para o sul da Europa de se reafirmar, já não como uma zona pobre em recursos materiais, humanos, mas sim como a região, não direi mais rica, mas potencialmente mais rica da Europa. E isto, obviamente, é uma oportunidade entusiasmante, seguramente para Portugal, que passou um pouco à margem da Revolução Industrial e dos grandes períodos de prosperidade nos últimos 2 séculos, exatamente por ter uma pobreza de recursos a todos os níveis, materiais, humanos e institucionais. E, portanto, a primeira mensagem é esta: a transição energética é uma extraordinária oportunidade de reconfiguração geopolítica dentro do espaço europeu, com uma oportunidade muito significativa de afirmação económica e não apenas política dos países do sul da Europa. E aqui incluo, obviamente, o meu país, Portugal, o país que nos convidou para este webinar, Itália, mas já agora também Espanha e também a Grécia. É de facto uma oportunidade muito grande que não podemos desperdiçar, e estarmos no contexto europeu em que todos os países conjuntamente apostam nesta transição dá magníficas oportunidades aos nossos países que não podemos desperdiçar. Falando agora mais especificamente de Portugal, Portugal, entusiasmado com esta década e estas décadas, mas em particular a próxima década, que é aquela que mais determinante e significativa para o grande objetivo estratégico da neutralidade carbónica em 2050, ou até antes, veremos se não poderá ser antes. Temos de facto aqui muito trabalho pela frente na próxima década, mas também extraordinárias oportunidades de investimento. Houve durante muito tempo um debate sobre se a regulação e a intervenção do Estado constituiria ou não um impedimento do crescimento económico. Eu penso que a transição energética resolve grande parte destes dilemas, mostrando que os debates tradicionais entre Estado versus mercado desaparecem um pouco, porque de facto o que precisamos é de um Estado plenamente articulado com o mercado, que não só o regule bem, mas também crie novos mercados, novas oportunidades, e portanto esta transição energética, para além da reconfiguração geográfica dos fatores de competitividade e prosperidade,
apresenta também novas potencialidades de reconfiguração da articulação entre o mercado e o setor privado e os agentes públicos. Não já numa lógica dicotómica de se é um ou se é outro, mas percebendo que são ambos em estreita articulação, cada um, obviamente, tratando da sua área de competência, mas em estreita articulação, regular, mas também criar e desenvolver novos mercados e, por essa via, criar novas oportunidades de investimento, de inovação e de criação de emprego. Um dos exemplos mais visíveis onde esta intervenção do Estado pode, de facto, dinamizar a atividade privada e não constituir qualquer tipo de entrave ou impedimento, é na fixação de metas. Não há melhor forma de articular bem as políticas públicas e a atuação das empresas privadas do que ter uma visão muito firme, estendida no tempo, portanto que não seja de curto prazo, que dê sinais claros e firmes e consistentes para todos os agentes de mercado, não só as empresas, mas também as famílias, que são cada vez mais um agente económico determinante nesta transição, possam tomar com previsibilidade as suas decisões de investimento e de outras. E, portanto, é em todo este contexto de enormes oportunidades a vários níveis que eu gostava de dizer umas palavras sobre o que Portugal está a fazer e sobre as oportunidades que entendemos existirem em Portugal. Portugal, como foi dito aqui pelo Sr. Embaixador, foi um early mover, ou seja, apostou bastante cedo nas renováveis, exatamente por ter identificado que elas representavam uma oportunidade económica para o nosso país. E queremos agora, depois de bastantes anos de um apoio muito significativo e de um compromisso muito significativo com a energia eólica, apostarmos numa variedade de tecnologias rumo à neutralidade carbónica em 2050, mas também para cumprir as metas muito ambiciosas que temos para 2030. O nosso Plano Nacional de Energia e Clima, à semelhança do que acontece em Itália, é uma obrigação europeia que nós não encaramos como um fardo, mas abraçamos-la entusiasticamente, exatamente pelas razões que referi, e foi por isso que nós identificamos que Portugal pretende passar de cerca de 60% na geração de eletricidade a partir de fontes renováveis para 80% ou mais em 2030, se porventura estas coisas andam muito rapidamente e mudam muito rapidamente, e portanto essa foi a meta indicativa há um ano, porventura podemos atingi-la mais cedo, mas temos este objetivo e queremos obviamente continuar a apostar na eólica. Queremos apostar muito porque ainda é, apesar do enorme potencial de Portugal, uma área subdesenvolvida em Portugal, no solar. Nós temos, em termos relativos, temos muito menos solar instalado do que a Alemanha e o Reino Unido, não propriamente dois potentados no solar a nível mundial, nem a nível europeu. E, portanto, Portugal, se começou tarde no solar, está agora, de facto, a tomar todas as medidas possíveis para acelerar este investimento, desde o ponto de vista do solar distribuído e de pequena dimensão, autoconsumo, comunidades de energia e autoconsumo para famílias, para empresas, para clusters industriais. Há aqui uma enorme oportunidade também de repensar o tipo de serviço prestado por empresas do setor energético, em que alargam a gama de serviços prestados e não apenas instalam capacidade, como também se relacionam de uma forma mais duradoura com os seus clientes. Esta área tem crescido muito. Estamos neste momento a alterar e a melhorar a lei no sentido de dinamizar ainda mais este setor, e haverá novidades que nos parecem muito positivas para o investimento nesta área, muito brevemente. Queremos tirar pleno partido de todas as potencialidades do autoconsumo individual, coletivo e das comunidades, e estamos neste preciso momento a tomar as iniciativas legislativas que nos parecem encaminhar Portugal nesse sentido. Na produção centralizada no solar temos apostado nos leilões, continuaremos a apostar, estamos neste momento a finalizar os trabalhos preparatórios para lançar o primeiro leilão de solar flutuante em Portugal, nas superfícies das barragens.
e, portanto, iremos divulgar publicamente, muito brevemente, tão brevemente quanto possível, os detalhes deste leilão. E acreditamos que esta é uma nova área com enormes potencialidades, porque o solar de larga escala ocupa amplas zonas de terreno. Ainda assim, ao contrário de alguns pessimistas, não estamos a falar de forrar o país de painéis, uma vez que mesmo tendo em conta as necessidades de solar fotovoltaico para os projetos de hidrogênio, onde eu já irei, estamos sempre a falar de áreas totais, mesmo nos cenários mais exigentes, chamemos-lhe assim, inferiores a 0,6% do território nacional e, portanto, muito dificilmente poderiam ser qualificados de forrar o país a painéis. Estamos a falar, ainda assim, de uma área diminuta no país, que obviamente coloca desafios grandes ao ponto de vista do licenciamento, e estamos a trabalhar neles, mas não estamos de todo a falar de forrar o país de painéis, mesmo nos cenários mais ambiciosos de produção de solar fotovoltaico. Estamos neste momento a melhorar toda a lei do sistema elétrico, no sentido exatamente de alinhar, na medida do possível, o nosso enquadramento legal com as exigências, mas também as oportunidades que este setor, nas suas múltiplas dimensões, traz. A eletricidade continua a ser a grande aposta de Portugal para a descarbonização e tomaremos todas as medidas no sentido de tirar partido de todas as oportunidades que a eletrificação traz nos nossos países, quer de descarbonizar consumos elétricos existentes, quer de alargar a novos consumos não eletrificados os benefícios da eletrificação. E, portanto, a principal prioridade do país é, de facto, a eletrificação de consumos existentes e a eletrificação de consumos ainda não eletrificados, mas que são passíveis de serem eletrificados. E nisto em todas as áreas. Nas áreas da produção e consumo de eletricidade, mesmo na produção e consumo de calor, sobretudo calor de menor temperatura, onde a eletrificação é viável, e, obviamente, na mobilidade, onde a mobilidade elétrica, a partir de baterias, é a grande aposta do país para a mobilidade. Entendemos também que esta estratégia, embora determinante e prioritária para o país, à semelhança do que acontece noutros países europeus, não é suficiente. E, portanto, quisemos incluir no nosso Plano Nacional de Energia e Clima também uma área complementar, complementar a vários níveis, complementar ao nível económico, ao nível energético, da estratégia de eletrificação. Portanto, não se trata de uma estratégia, na nossa opinião, concorrencial, se bem desenhada da eletrificação, mas apenas complementar. E é por essa razão que introduzimos e adaptámos já o ano passado. Também quisemos aqui ser early movers e, portanto, antes de sair o enquadramento ao nível de diretivas europeias, adaptar rapidamente a nossa legislação ao tema dos gases renováveis, ao hidrogênio verde e ao biometano, fundamentalmente. Já temos essa lei transposta, já temos essa lei feita. Já lançámos uma call para apoiar projetos em 40 milhões de euros, que foi encerrada na passada sexta-feira. Tivemos muitas candidaturas com projetos variados no país inteiro, que vão permitir a Portugal ter uma montra de projetos destinados a diferentes setores. Portanto, temos aqui uma grande complementaridade de projetos e que nos permitem começar com confiança a implementação da nossa estratégia do hidrogênio. A estratégia do hidrogênio visa, como disse há pouco, funcionar em complementaridade com a eletrificação, de uma forma não concorrencial com a eletrificação, ou se houver concorrência é na margem, naqueles setores onde há dúvidas sobre um ou outro, são as melhores opções, mas de resto pensamos ser quase total e perfeita complementaridade, sobretudo para a indústria pesada, fortemente dependente do gás natural e de processos térmicos de elevada temperatura, onde a eletrificação, seja por razões técnicas, seja por razões económicas, ou uma mistura das duas, não seria viável. E, portanto, introduzimos também nos nossos planos estratégicos, visando a neutralidade carbónica e o atingir das metas de 2030, a questão dos gases renováveis. Serão, sobretudo, para a indústria pesada, que teria dificuldades em descarbonizar só com a eletricidade, e para os transportes pesados, onde também o hidrogênio pode ter algumas vantagens, mais uma vez na lógica da complementaridade com a eletrificação.
Nesta área, entendemos que, para além do papel que os gases renováveis podem desempenhar na nossa descarbonização interna, também muito importante não referir no transporte aéreo e no transporte marítimo. Estamos, aliás, agora a transpor a chamada diretiva RED II e iremos pela primeira vez impor metas de incorporação obrigatórias de renováveis na aviação e no transporte marítimo. Não cometeremos aventuras, portanto serão apenas metas indicadoras, exatamente porque entendemos que essas metas têm um efeito muito positivo na dinamização de projetos e de investimento e, portanto, entendemos essas metas não como uma intromissão do Estado no normal funcionamento do mercado, mas exatamente no sentido oposto, como um sinal essencial ao normal funcionamento dos mercados e à adaptação e à adequação das estratégias de cada um dos agentes a essas mesmas metas. E, portanto, iremos fazer isso. Portanto, iremos alargar o número de setores abrangidos por metas vinculativas de consumo, porque entendemos que é a melhor maneira de acelerar a descarbonização dessas indústrias e de atrair projetos de investimento. Entendemos também, como disse há pouco, que dado o enorme potencial dos países do sul da Europa, e em particular de Portugal, há também aqui uma oportunidade de, para além das renováveis poderem servir para os nossos processos de descarbonização interna, serem também uma oportunidade de inverter o papel tradicional de países importadores líquidos de energia. E, portanto, queremos haja mercado para isso, haja países interessados nisso, e eles existem. Estamos neste momento em conversações com vários, e é um processo que está a ter agora alguma aceleração durante o mês de maio, e que pensamos poder ter notícias mais claras sobre estes temas em junho. Apostar em projetos de maior dimensão, com uma dimensão transfronteiriça, onde os países do Sul, e neste caso Portugal, pudessem tornar-se gradualmente em exportadores líquidos de energia, seja sob a forma de eletrões, seja sob a forma molecular, mas de qualquer modo usar a competitividade que temos nas renováveis para não só descarbonizar a um custo mais baixo que os outros, mas também potenciar a nossa vantagem competitiva e poder ser exportadores líquidos de energia, seja na eletricidade, seja nos gases renováveis, sob a forma de amónia, metanol ou combustíveis líquidos. Então há aqui uma enorme oportunidade de aliar as oportunidades da descarbonização às oportunidades e às necessidades da industrialização. Os últimos 30 anos da economia europeia foram anos e décadas de desindustrialização europeia, forte desindustrialização no sul da Europa, crescimento do peso dos serviços, com todos os desafios que isso tem, mas temos agora aqui uma oportunidade de recolocarmos o tema da industrialização novamente na agenda, agora aliado a processos industriais e ao setor da energia, e pensamos que nesta área Portugal tem, de facto, enormes vantagens. Uma das vantagens a semana passada eu estive a analisar a evolução dos preços da eletricidade em Portugal e no leste europeu. O leste europeu tem os preços mais baixos da eletricidade da Europa, mas não deixamos de notar que desde 2016 os preços na Polónia aumentaram 11%, enquanto que em Portugal baixaram 8%. Esta tendência, na nossa opinião, tornar-se-á estrutural e, portanto, o que assistimos nos últimos 4 anos em Portugal e na Polónia, quem fala de Portugal e na Polónia fala de Espanha, fala de Itália, fala do sul da Europa versus o norte e o leste da Europa, temos aqui uma oportunidade, de facto, não direi de inverter, mas de pelo menos corrigir de forma muito significativa indicadores de competitividade que neste momento tornam o leste no grande vencedor do alargamento europeu e da dinâmica do mercado interno europeu nos últimos 10, 15 anos, e essa situação, na nossa opinião, com políticas corretas, se a transição energética for bem planeada, bem desenhada, podemos assistir aqui a uma reconfiguração dos fatores de competitividade internos à União Europeia, com grande vantagem para o sul da Europa e, no caso português, com grande vantagem para Portugal, sobretudo numa correção de alguns fatores de competitividade relativa que existiram após o alargamento a leste, através do qual Portugal, pelo seu perfil de especialização produtiva, acabou por ser
com forte exposição ao têxtil, pouca exposição ao setor automóvel e à indústria avançada, e, portanto, o leste foi o grande vencedor do alargamento da Europa nos últimos 20 anos, e Portugal, mas também Itália e Espanha foram perdedores relativos. Ora, tudo isso, na nossa opinião, pode-se inverter, e o que importa aqui é desenhar bem as políticas para conseguirmos transformar estas oportunidades em realidades, e Portugal está a fazê-lo. Temos mesmo um enorme empenhamento em tornar Portugal, que já é hoje um destino prioritário do investimento em renováveis, mas cada vez mais criar condições de segurança no investimento, rapidez nos processos de licenciamento, visibilidade sobre a complexidade dos processos de licenciamento. Estamos a trabalhar no sentido de melhorar, clarificar e dar informação precisa aos agentes económicos em todas estas áreas, e achamos que isto de facto é uma oportunidade muito significativa. Queria também falar um pouco na questão da União para o Mediterrâneo. Para além e aqui onde Portugal e Itália têm um papel essencial na dinamização deste grande fórum de debate entre países do sul da Europa. Portugal, embora não seja um partido mediterrâneo, conta como um partido mediterrâneo, e portanto estamos presentes e fortemente empenhados na União para o Mediterrâneo, e pensamos também que, da mesma maneira que a transição energética permite, dentro do espaço europeu, reconfigurar um conjunto de relações e dá uma oportunidade, normalmente os países do Sul estão sempre, ou pelo menos há um certo estereótipo, estamos sempre à procura de subsídios, facilidades. Aqui é ao contrário, queremos apenas tirar partido das nossas vantagens e falar de igual para igual com o norte e com o centro da Europa. Mas isto implica também uma reconfiguração geopolítica a nível do Mediterrâneo e não apenas do sul da Europa. E o papel aqui de Portugal, de Espanha, de Itália, da Grécia é da maior importância. Temos aqui uma grande oportunidade de, porventura, lidar com fenómenos migratórios e fenómenos de instabilidade política, da mesma maneira que a transição energética é uma oportunidade para o sul da Europa, é também uma oportunidade para toda a bacia do Mediterrâneo, para o norte da África, e, portanto, pode haver aqui à boleia da transição energética, das políticas energéticas e da transição e da política climática, uma política mais eficaz no relacionamento da Europa, e em particular da Europa do Sul, com os países do Mediterrâneo e do Norte da África. Havendo arte e engenho para isso, acho que podemos, de facto, transformar todos estes desafios em oportunidades e sair disto com vantagens claras, evidentes para o Norte da África e para toda a bacia do Mediterrâneo, mas também, como é evidente, com vantagens claras para a Europa e, em particular, para o sul da Europa. E, portanto, acho que já falei demasiado e a terminar. Agradeço muito o convite. Acho que vivemos mesmo tempos muito entusiasmantes e, obviamente, não deixando o entusiasmo esgotar-se no entusiasmo, importa olhar para ele de forma clara, saber identificar as oportunidades, saber identificar aquelas áreas onde temos que fazer um pouco melhor, mas, sobretudo, depois de uma década difícil, com crises financeiras na Europa, que afetaram Portugal e afetaram Itália e Espanha, olhar para esta década com confiança, com entusiasmo de que esta década é de todos, mas é particularmente nossa, se calhar mais nossa do que foi nas últimas décadas. E pronto, fico por aqui. Muito obrigado. Volevo ringraziarla, dottor João Galamba, per le attente e precise analisi che ha sviluppato. Io, come Presidente della Camera di Commercio, non posso far altro che concordare e condividere le sue analisi e le sue osservazioni. Quello che volevo aggiungere un po' e anche cercare di ridurre i tempi, perché stiamo andando già oltre, comunque mi preme sottolineare che con l'Ambasciata d'Italia e con l'ICE sviluppiamo questi programmi di webinars e che sono risultati di grandissimo interesse, sia quelli a livello istituzionale come questo, che presenta un panorama molto vasto di quelle che possono essere le opportunità in generale, sia anche, ed è il nostro anche compito come Camera, quello di cercare di dare lo spazio ai soci e ai nostri associati per divulgare i propri prodotti e far sì che possano esistere forme di partnership con aziende portoghesi, nel caso degli italiani, e viceversa.
Quindi questo interscambio è estremamente importante. Le ultime parole che riguardano appunto di questo riscatto, fra virgolette, del sud Europa, vale la pena riflettere, perché in effetti ci sono tutte le potenzialità e credo fortemente che, volendo avere sia i fondi sia il know-how per raggiungere certi obiettivi, questi possono essere raggiunti solamente se ci mettiamo sotto e ci lavoriamo in modo da favorire questo interscambio, queste forme di investimento e di partenariato che sono necessarie e che soprattutto fra paesi con molte affinità, mi riferisco all'Italia nei confronti del Portogallo e viceversa, paesi che hanno una lingua della stessa origine neolatina, che comunque ha uno spirito di convivenza estremamente gradevole. Parlo per conoscenza diretta, essendo qui già da 16 anni, quindi posso confermare che tutti i vantaggi che l'ambasciatore aveva nella sua introduzione messo in risalto sono effettivamente dei fatti dal punto di vista della simpatia, dal punto di vista della preparazione, della competenza, del grado di istruzione che esiste in questo paese, soprattutto la capacità di lavorare in maniera molto seria e con obiettivi molto precisi e concentrati su tutto. Anche la situazione politica in questo momento favorisce anche questo tipo di attenzione alle cose prioritarie, per cui diciamo un messaggio per tutte le aziende italiane che volessero conoscere questo paese e le opportunità che ci sono. Noi come Camera di Commercio siamo disponibili a favorire questo contatto. Detto ciò, passo subito al primo oratore e ci sarà una inversione, perché per motivi di impegni il dottor Pedro Almeida Fernandez della Endesa, per chi non lo sapesse, l'Endesa fa parte del gruppo Enel, quindi mi pare dal 2007 c'è stata questa grande acquisizione, per cui come azienda leader del settore in Italia e forse fra i più importanti gruppi nel settore dell'energia al mondo, io chiedo al dottor Pedro Almeida Fernandez, che è il responsabile della parte appunto di energia dell'Endesa, di poterci dare la sua testimonianza come manager di questa grande realtà. Por favor, Pedro. Muito boa tarde a todos. Gostava de, em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi dirigido pela Câmara de Comércio Luso-Italiana. É um prazer ter a oportunidade de participar nesta sessão e poder partilhar convosco algumas ideias sobre um tema que nos ocupa bastante particularmente na Endesa neste momento, que é de facto esta ideia do Portugal do futuro. A verdade é que, de facto, Portugal está a entrada desta década perante uma oportunidade histórica, porventura irrepetível. A transição energética que domina o pensamento político europeu, motivada pelo imperativo climático global, representa essencialmente deixar para trás uma economia baseada no consumo das energias fósseis para abraçar uma economia alimentada por energias renováveis. E esta transição entre modelos económicos representa uma dupla oportunidade para Portugal e para aquelas empresas que participarem nesta transformação. Primeiro, porque se no velho mundo Portugal era um país pobre em recursos naturais, carregado com faturas energéticas externas superiores a 5 mil milhões de euros, por vezes ultrapassando os 8 mil milhões de euros, dos quais mais de 80% dirigidos a produtos petrolíferos. Neste novo mundo, Portugal está entre os países mais ricos nos recursos naturais que serão explorados no futuro: o solo, o vento e a água, podendo não só libertar-se do fardo importador, como ganhar competitividade. Em segundo lugar, porque a transição energética para Portugal não está a começar agora, como é o caso da maioria dos países na Europa. Em Portugal, a transição energética começou a tomar decisivamente forma há cerca de 15 anos atrás, com investimento em energia eólica e em centrais a gás natural mais limpas e eficientes, o que permite que ao dia de hoje, por exemplo, Portugal possa ser o primeiro país da Europa a libertar-se da produção elétrica a carvão,
quando vários países da Europa Central e de Leste apenas o conseguiram fazer dentro de uma década. Com isto, Portugal evita transferir para a economia interna o fardo que a União Europeia está a colocar sobre as formas de produção de energia mais poluentes, concretamente através do aumento entre 2018 e 2021 do custo das licenças de emissão de CO2 de cerca de 6 euros por tonelada para mais de 50 euros por tonelada, teto que foi ultrapassado nos últimos dias. Em 2018, a produção elétrica a carvão representou qualquer coisa como 22% do consumo elétrico em Portugal e uma importação de aproximadamente 400 milhões de euros desta forma de energia primária. Em 2021, apenas 3 anos mais tarde, a produção elétrica a carvão vai representar menos de 1% do consumo elétrico nacional, correspondente apenas à queima dos estoques sobrantes nas centrais de carvão do país que encerram a sua atividade e nenhuma importação desta forma de energia. Caso ao dia de hoje, Portugal estivesse forçado, por falta de alternativa, a queimar o mesmo carvão que em 2018, o custo de energia para os consumidores seria cerca de 40% mais elevado que aquele que, em média, se tem vindo a verificar desde o início do ano. E se esta primeira transformação já está conseguida, quando olhamos para a frente, vemos que Portugal está já a lançar as bases para se manter por diante do resto da Europa, em termos das energias do futuro. A energia eólica permitiu-nos adiantar o encerramento do carvão e agora a energia solar, em que o país está apenas a começar a investir, poderá permitir substituir ao longo da próxima década o gás natural, tanto nos consumos dirigidos ao setor elétrico, como nos consumos dirigidos à indústria e às famílias, e ainda uma parte significativa para o consumo de petróleo dirigido aos transportes. O desafio perante o qual Portugal está colocado, então, é de fazer as transformações necessárias na sua economia para aproveitar esta oportunidade. Será tanto mais diferenciador quanto mais se conseguir eletrificar os consumos de energia e retirar partido dos recursos naturais existentes no país, procurando uma nova vaga de industrialização, de maneira a retirar uma vantagem competitiva do nosso acesso a energia limpa, abundante e barata para competir nos mercados internacionais. No fundo, o país tem que ser capaz de se reinventar para poder usar a sua energia solar para mais do que bronzear turistas britânicos nas praias do Algarve, ao serviço do turismo, e alargar o seu uso às restantes áreas da economia. E aqui que entram as oportunidades para as empresas. O setor elétrico vai ser o motor desta transição, mas quem terá de conduzir a transformação da economia são as empresas e a indústria, os empresários que realizarem novos investimentos no país e também cada um dos portugueses, com as suas decisões individuais sobre habitação, consumo e mobilidade. Na Endesa, atuando diretamente no setor elétrico, estamos empenhados em apoiar a economia portuguesa nestes processos de descarbonização e ganho de competitividade. Temos um plano de investimento muito ambicioso para Portugal nos próximos anos, de mais de 700 milhões de euros, dirigido a nova capacidade de produção elétrica renovável, com armazenamento associado com baterias, e também à produção complementar de hidrogênio verde, componente em que estamos a negociar projetos concretos com diversos grupos industriais portugueses de relevo. O hidrogênio verde é um vetor de desenvolvimento essencial na política energética da próxima década em toda a Europa, mas principalmente em países como Portugal e Espanha, com abundantes recursos renováveis. Há um conjunto de consumos energéticos na indústria relacionados com a produção de calor para fins de processo industrial que são dificilmente eletrificáveis, sendo atualmente dependentes do gás natural na sua maioria. O gás natural representou nos últimos 20 anos uma forma de descarbonização em si mesmo, substituindo outros combustíveis mais poluentes, mas quando caminhamos para uma meta de neutralidade carbónica no horizonte 2050, teremos também de ser capazes de reduzir ou mesmo eliminar estes consumos de gás natural. É um imperativo. O hidrogênio surge-nos como o melhor sucedâneo para o gás natural nesse processo a longo prazo. É um combustível livre de emissões de gases de efeito de estufa, tanto no seu consumo, como principalmente na sua produção, se for gerida a partir da eletrólise da água, alimentada com energias renováveis, que é o chamado hidrogênio verde. Ao dia de hoje, mesmo com as melhores tecnologias disponíveis, este processo de produção de hidrogênio ainda não é capaz de competir diretamente em preço com o gás natural, podendo custar até o dobro deste combustível. Então, a oportunidade para as empresas portuguesas resulta da aposta que o país está a fazer nas energias renováveis. O significativo investimento que vamos fazer em energia solar fotovoltaica ao longo dos próximos anos, para permitir a descarbonização do setor elétrico que mencionei, vai ter como subproduto, em muitos momentos, importantes excedentes de capacidade de produção. O hidrogênio verde encaixa aqui como uma dupla solução. Por um lado, se dirigimos estes excedentes de geração elétrica para a produção de hidrogênio, conseguimos aumentar muitíssimo a competitividade deste preço para este combustível e conseguimos assim também, ao mesmo tempo, uma solução para descarbonizar competitivamente determinados segmentos de consumo energético industrial, como mencionei, não podemos eletrificar. Esta estratégia, se for corretamente implementada, em conjunto com a nossa indústria, vai poder permitir-nos adiantar praticamente uma década as metas de abandono do gás natural face ao resto da Europa, tal como já fizemos com o carvão. Para a nossa indústria, em particular para a nossa indústria exportadora, que hoje está dependente do gás natural, isto é uma questão de quase sobrevivência, pois o consumo de gás natural começa já hoje a ver-se afetado pela penalização das licenças de CO2 na Europa, e quem não começar a preparar hoje poderá encontrar-se em situação difícil dentro de alguns anos.
Por outro lado, aquelas empresas que forem capazes de começar hoje o seu processo de carbonização com o hidrogênio verde poderão encontrar-se rapidamente numa posição de vantagem competitiva no panorama europeu. É um processo que vai ter de ser gradual e que, no princípio, quando não for possível desenvolver um mercado líquido de hidrogênio verde, terá de se fazer através de investimentos dedicados, produção deste combustível para autoconsumo, de uma ou mais empresas que se organizem geograficamente e, provavelmente, nesta primeira fase, não vai permitir substituições maiores que 10% a 15%. Mas é um primeiro passo que é fundamentalmente importante dar agora. Para potenciar esta oportunidade, verificamos, como tivemos a oportunidade de escutar agora do Sr. Secretário de Estado, que o governo português identificou corretamente esta situação e está a mobilizar aquelas ações que são imprescindíveis para desencadear a transformação económica necessária, seja na adoção das inovações necessárias no campo da regulação, seja na dinamização dos investimentos, criando um enquadramento claro e competitivo para o investimento em energias renováveis e para a modificação dos padrões de consumo das empresas e das famílias, por exemplo, como foi mencionado, com o lançamento das comunidades energéticas, que no fundo estão destinadas a facilitar a eletrificação dos consumos finais através do investimento em produção distribuída. Mas vemos também que o governo português também soube corretamente traduzir estas prioridades no plano de recuperação e resiliência que foi submetido a Bruxelas e que acreditamos que vai poder funcionar como um acelerador decisivo para que muitos destes investimentos possam ser concretizados nos próximos anos. Assim, em resumo, no Grupo Enel, na Endesa, vemos que há uma muito clara oportunidade de investimento associado à transição energética em Portugal e estamos muito empenhados em participar desta viagem que o país vai realizar esta década e assumimos abertamente, braços abertos, como parceiros para todas aquelas empresas que procurarem investir em Portugal e que estão interessadas em se poder diferenciar de forma competitiva pelo uso de uma energia limpa, barata e positiva pela nossa parte para alimentar as suas operações. Muito obrigado. Muitos parabéns pela sua apresentação. Particularmente me veio, enfim, uma observação a fazer, eu vou fazer logo. Você não acha que talvez o investimento poderia ser maior e se não se deveria investir um pouco mais em comunicação, uma vez que a grande maioria dos habitantes, dos cidadãos, não conhecem a fundo as vantagens de determinadas energias alternativas? Isto é, se investe pouco em comunicação, a meu ver. De uma forma geral, aquilo que nós temos visto é que Portugal tem procurado nos últimos anos, seja diretamente através do governo, e penso eu de uma maneira proativa, estabelecer pontos com outros países europeus. Tivemos um caso recente que foi até bastante mediático, portanto, do contacto com o governo holandês para tentar começar a promover esta integração entre países. E penso de uma maneira geral que depois também teremos que ser as empresas proativamente a procurar tirar partido destas oportunidades e canalizá-las para a nossa atividade, no nosso caso muito diretamente para a produção de energia, mas de uma forma transversal depois à indústria, para podermos tirar partido efetivo destas oportunidades. Agora, claro, nitidamente neste momento que é necessário transformar a economia e avançar para a reindustrialização, o esforço na comunicação e nesta captação de oportunidades é absolutamente decisivo. Muito bom. Obrigado. E eu agora passarei a palavra ao Dr. Luís Castro Henriques, grande amigo, que já foi apresentado pelo embaixador. Ele é o presidente e CEO da AICEP, que é a Agência de Investimentos para o Exterior, porque comércio exterior. Portanto, é uma pessoa extremamente competente e que tem o termômetro da situação econômica em geral das empresas em todos os setores de atividades. Por favor, Luís. Santi, grazie. Eu, depois de uma introdução destas, eu sinto mais pressão na intervenção que eu tenho de fazer. Però grazie mille. Date a Cesare quel che è di Cesare. Grazie. Bom, primeiro então deixem-me cumprimentar todos, como é óbvio, uma palavra muito especial para o Sr. Embaixador Carlo Formosa, que pelas suas palavras sempre amáveis e simpáticas e por dinamizar aqui em conjunto com a Câmara de Comércio e em particular com o Santi Siachi, com estes eventos que eu acho que conseguem de facto dar uma dimensão adicional ao nosso relacionamento. Queria também aproveitar para cumprimentar aqui o Sr. Secretário Adjunto de Energia, o Dr. João Galamba, que falou antes e que eu creio que pelo menos em termos de objetivos globais energéticos do país já deu um enquadramento
Pelo menos houve aqui, vai lá, 2 páginas do meu discurso que desapareceram logo, e portanto eu agradeço imenso ao Sr. Sá Estado pela sua intervenção, mas de facto eu acho que era um enquadramento global de qual o caminho que o país pretende e está neste momento claramente a trilhar. E portanto queria também aqui agradecer este amável convite, tanto da Embaixada como da Câmara de Comércio, e eu agora só posso esperar que as minhas parcas palavras estejam à altura do que o Santi referiu. Ora bem, eu vou começar por falar muito rapidamente de comércio entre os 2 países, só para dar aqui um enquadramento, e depois falarei, como é óbvio, da matéria grande que está aqui em cima da mesa, que é investimento, relações de investimento, e eu diria, mais até do que entrarmos aqui em discussões de PRR, até tendo em conta que ele está numa fase ainda de discussão, eu acho que vale a pena discutir cadeias de valor. Porquê? Porque estão totalmente alinhadas também com aquilo que o Sr. Sá Estado disse, com aquilo que eu creio que o meu colega da Enel Endesa antes também referiu, e portanto eu vou tentar dedicar mais a isso. Só dar aqui uma pequena nota de enquadramento. Primeiro, hoje em dia, e isto tem vindo a aumentar gradualmente, mas de forma muito sustentada, Santi, e estamos em dia também de novidades de dados de exportações, portanto Itália e Portugal têm uma relação forte em termos comerciais. Só para dar uma ideia, a Itália é o 6º cliente das exportações portuguesas e, de facto, as exportações têm evoluído sempre de forma muito positiva. Eu creio que ali, a partir de 2017, saltámos a barreira dos 2 mil milhões de euros, Santi, e agora temos de começar a trabalhar quando é que chegamos aos 3 mil milhões de euros. Mas eu espero que o impulso que estes eventos e que aqui um relacionamento mais próximo entre as empresas permita que se chegue lá rapidamente. Portanto, só para vos dar uma ideia, nos primeiros meses até a Itália ocupou o 5º lugar em termos de comércio externo, tanto como cliente, portanto ainda continua a melhorar. Nós temos tido muito aumento de exportações, tanto em veículos como produtos intermédios para a indústria italiana. E porquê é que eu estou a referir isto? Porque a seguir irei falar de conjugação de cadeias de valor, muito na área das máquinas e aparelhos. O que eu acho que, pelo menos numa perspectiva que até poderia ser inesperada para alguns investidores italianos e para alguns empresários italianos, é que de facto Portugal tem um tecido industrial cada vez mais sofisticado e mais inovador e uma capacidade de inovação e de cumprir, no fundo, a exigência de algumas indústrias italianas que também são muitíssimo sofisticadas e que hoje em dia não só já têm uma relação comercial, como começam a ter alguma presença no território, que eu creio que é importante dar nota disto. Portanto, no fundo, que em alguns setores, em alguns casos específicos, já vemos uma conjugação muito virtuosa de cadeias de valor e que vão desde os produtos agrícolas ao vestuário, mas também à maquinaria e a alguns setores ainda mais sofisticados dentro da maquinaria e da metalomecânica de ponta. Só para dar uma nota, hoje em dia já temos mais de 2.500 empresas a exportar para a Itália e no top das exportações são veículos e máquinas, como eu vos disse, mas também vestuário, produtos agrícolas e plásticos. Portanto, aqui depois, para além do vestuário dos produtos alimentares, há toda uma dimensão dos veículos, há toda uma dimensão de bens intermédios que alimentam as respectivas cadeias de valor dos países. Então, saltando para investimento, e eu acho que é importante darmos esta nota, Santi, porque ao fim destes anos, todos estes esforços também começam a dar algum resultado, e é positivo também referirmos isso. Nós temos tido recentemente um interesse crescente de grandes multinacionais italianas em Portugal. Isso é muito bom sinal para nós, mas eu creio que mais até do que o PRR, é fruto de um enquadramento, de um macro-enquadramento que nós temos na Europa e que começa cada vez mais a fazer sentido as empresas procurarem, até por motivos de resiliência que foram empolados ainda mais durante o período do Covid-19, que ainda estamos a viver, mas felizmente já não na mesma premência do ano passado, de facto da necessidade de racionalizar e assegurar algumas cadeias de valor bem integradas dentro de blocos económicos que já funcionam bem entre si, nomeadamente aqui entre Portugal e Itália. E, portanto, eu creio que esta é uma prova, estes investimentos italianos são uma boa prova de que confiam não só no talento português, mas na qualidade e inovação dos produtos e na competitividade dos fornecedores portugueses. Portanto, há aqui uma nota positiva que eu acho que é importante deixar para aqueles que estão a começar o negócio com Portugal ou a começar a olhar para Portugal, mas dizer-vos já aqui algum track record. Deixem-me também, e será o único meu ponto publicitário,
referir que para matérias de investimento e para encontrar parceiros, mas sobretudo oportunidades e locais para investirem e para estabelecerem a sua atividade, todas as empresas italianas, como é óbvio, podem contar com a ICEP como o seu one-stop shop, como uma entidade única onde se podem dirigir e podem esclarecer qualquer dúvida, inclusive a serem acompanhadas do princípio ao fim até se instalarem cá para todos os seus investimentos produtivos. Portanto, estamos aqui a falar de centros de engenharia, fábricas, centros de investigação e desenvolvimento, tudo o que seja investimentos produtivos que empresas italianas queiram colocar em Portugal, têm acesso a um one-stop shop, que é a agência que eu tenho a honra de presidir, que é a ICEP, e portanto, nesse sentido, a entrada aqui em Portugal é fácil e contem connosco. Deixem-me só referir porque é que eu creio que Portugal, de facto, é um bom destino para as boas empresas italianas investirem. Primeiro, nós somos um país extremamente estável, seja politicamente, socialmente, mas também financeiramente. Aliás, somos vistos em uma série de indicadores, sejam eles oficiais da União Europeia ou de outras entidades, de facto como um país de risco operacional baixo. Isto é, um país onde tudo é estável e onde há a possibilidade dos investidores terem uma perspectiva estável dos seus investimentos e de todo o seu relacionamento. Portanto, não há, quer dizer, grandes conflitos, e isso é muito, muito importante para os investidores. Aliás, há um indicador que nos coloca como o terceiro país mais pacífico e estável do mundo, e aqui deixem-me dizer-vos que, quer dizer, se valorizam mesmo muito isso. Eu tenho excelentes notícias em relação a Portugal, porque as alternativas são ou muito frias ou muito longínquas. O mais estável e pacífico do mundo é a Islândia, portanto é muito frio e um bocadinho longe também, mas o segundo mais estável e mais pacífico é a Nova Zelândia, portanto é muito, muito longe. Portanto, se quiserem um destino integrado dentro da Europa, onde poderão ter um enquadramento estável para o vosso investimento, para os vossos expatriados, Portugal poderá ser um deles, o que tenho a certeza será uma matéria que preocupa a indústria italiana. Ora bem, também temos aqui dimensões de competência de subcontratação, seja a nível do têxtil e vestuário, que já hoje em dia trabalham muito em conjunto, e onde eu antecipo que possa haver ainda mais trabalho em conjunto entre a indústria italiana e a indústria portuguesa, desde parcerias que possam ser estabelecidas, a integração em componentes da cadeia de valor que são relevantes. Não nos esqueçamos que mais de 30% das cadeias de valor italianas estão muitas vezes localizadas fora da Europa. Ora bem, num momento em que a resiliência há todo um conjunto de outras preocupações, até de sustentabilidade, de facto, encontrar um parceiro onde eu posso complementar a minha cadeia de valor dentro da própria Europa é sem dúvida uma vantagem, e Portugal aí tem claramente uma vantagem. Por outro lado, há uma dimensão, e eu creio que aqui o Sr. Embaixador já o referiu de forma muito simpática, mas de facto esta perspectiva atlântica, não é? Quer dizer, a Itália é um país por natureza de perspectiva mediterrânica e muito bem, há milhares de anos até, poderíamos dizer isso. Ora bem, Portugal é de facto um país com perspectiva atlântica, e isso faz sentido os investidores e os nossos parceiros italianos perceberem essa dimensão. Portanto, tudo o que seja expansão através do Atlântico, de facto Portugal pode ser aqui uma base de relevo. Mas talvez o aspecto que seja mais importante destacar, e que eu diria que é ainda mais fundamental, que diferencia ainda mais Portugal, é o talento. E porquê é que eu digo isto? Porque Portugal tem atraído até centros de engenharia que assentam puramente sobre talento e assentam sempre em dois vetores fundamentais. Um é a capacidade intrínseca e as habilitações dos nossos jovens. E eu aí diria só que são meramente comparáveis às habilitações dos jovens quadros italianos bem treinados. Portanto, nesse sentido, temos, de facto, eu diria que estamos numa situação muito semelhante. Porém, há um dado adicional, sobretudo para empresas que tenham um espectro muito largo geográfico, em que eu creio que Portugal poderá ser de grande ajuda. Porquê? Porque a larga maioria dos nossos jovens falam pelo menos 2 línguas estrangeiras. Ora bem, isto permite que empresas multinacionais, nomeadamente italianas, mas não só, consigam trabalhar com jovens portugueses em ambiente multicultural e com equipas de vários países em simultâneo, em que os próprios jovens dominem essas línguas e, naturalmente, quem domina essas línguas é porque tem vontade de trabalhar com outros de outros países. E, portanto, eu creio que esta dimensão do nosso talento acaba por ser uma dimensão adicional que aumenta a competitividade para quem quer expandir em vários países em simultâneo. E veja, o melhor exemplo disso é, hoje em dia, o maior polo de desenvolvimento de software da indústria automóvel alemã, nomeadamente dos 3 principais players da indústria automóvel alemã, que são a Mercedes,
a Volkswagen e a BMW, se forem ver o maior polo de desenvolvimento de software que tem fora da Alemanha, é em Portugal. Eu creio que isto enquadra muito bem esta mensagem que eu vos estou a dizer em relação à capacidade técnica e multicultural dos jovens portugueses em trabalhar num ambiente que varre várias geografias. Ora bem, no âmbito do PRR, e portanto aqui saltando, vá lá, para condições mais específicas neste momento, eu creio que Portugal vai oferecer, de facto, várias oportunidades às empresas italianas para investir em Portugal, nomeadamente nos setores das infraestruturas, nos serviços tecnológicos, na saúde. Também poderão aproveitar o esforço de modernização da indústria que se vai ser feito, mas também dos serviços e da administração pública, e em que Portugal tem sido pioneiro e pretende prosseguir. E aqui eu creio que há oportunidades até para parcerias e também para benchmarking e desenvolvimento de oportunidades em ambos os países. E, portanto, há aqui, de facto, há um conjunto de excelentes oportunidades para parcerias entre empresas portuguesas e italianas. Eu creio que no âmbito do vetor da transição climática, o Sr. Secretário de Estado da Energia já definiu muito bem qual é que é o caminho que o país quer seguir. Ora bem, isso será sem dúvida precursor também da capacitação industrial que o país pretende ter e, portanto, do género de projetos que queremos apoiar e que queremos desenvolver a partir de Portugal para gerar know-how. Mas, como é óbvio, Portugal em si é um país pequeno e, portanto, tem tudo a ganhar em ter bons parceiros industriais para que depois muitas destas tecnologias ou muitas destas dimensões tecnológicas possam ser replicadas noutras geografias, obviamente, refletindo-se em exportações portuguesas, como devem imaginar, esse é o nosso objetivo primordial, mas no fundo também em expansão industrial de empresas italianas que queiram ser parceiras destes projetos. Dito isto, eu acho que vale a pena referir um último tema antes de condensar em duas ideias a minha intervenção. Nós hoje em dia temos de facto já exemplos muito relevantes de investimento italiano em Portugal e isso nós vemos até um aumento significativo, 2 dígitos, dos investimentos italianos em Portugal, graças ao aumento de empresas italianas ou multinacionais com sede em Itália que têm investido para expansão em Portugal, e temos aqui fábricas e vários grupos que se têm instalado ao longo destes últimos anos, mais recentemente, e que vão desde a CLN, que são grupos bem conhecidos, a Caracol, a Mapei, a Denso também, mas também temos tido transações relevantes com empresas italianas, sejam de compra ou de venda, alguns interlocutores que aqui estão, que conhecem muito bem. Falo aqui do caso, obviamente, da Generali, mas também falo do caso da CIT, que adquiriu a Jands em 2020, e, portanto, nós acreditamos que Portugal, ainda pré-PRR, já era um bom destino de investimento, seja para investimento de natureza financeira, mas, sobretudo, para investimento de natureza produtiva para as empresas italianas. E, portanto, acreditamos que agora, com o PRR, Portugal ainda terá mais oportunidades para as empresas italianas e, por outro lado, é preciso não esquecer que o PRR é um mecanismo europeu que funciona dos dois lados. Portanto, há aqui também oportunidades para as empresas portuguesas para explorarem em Itália no âmbito do PRR italiano. E eu aproveito também, embora não seja essa a temática global aqui hoje do encontro, mas aproveito para lançar essa ideia às empresas portuguesas e para vos dizer que já há algumas empresas portuguesas a fazerem exatamente isso, até com algumas aquisições no mercado que têm sido veiculadas recentemente. Portanto, a prepararem-se e a posicionarem-se para também ter uma palavra a dizer e para poderem participar de forma positiva e competitiva no PRR italiano, podendo ser de apoio à transição climática, a novos projetos de mobilidade, a novos projetos de digitalização, a novos projetos de infraestruturas e em todos os setores que serão abrangidos por estas dinâmicas. E, portanto, terminando, eu gostava só de reiterar que, de facto, nós temos visto, e isto já antes da pandemia, e já era uma conversa que tínhamos muito, nomeadamente o Santi e eu, que há de facto aqui cadeias de valor onde há tudo a ganhar para que empresas italianas e empresas portuguesas possam entrar em parceria, seja numa natureza inicial, vá lá, de parceria / joint venture, que depois possa evoluir para um investimento, seja de um lado ou do outro. O que é importante é voltar àquilo que eu disse no início, isto é, o comércio e a relação comercial é uma avenida de 2 sentidos. O que temos é de continuar a trabalhar, a dar visibilidade sobre as oportunidades. Eu espero que os investidores italianos
hoje saiam ainda com uma perspectiva reforçada de que Portugal é um destino competitivo e com grandes projetos e grandes desafios que poderão ser do interesse e, portanto, conto e espero que a ICEP possa ser de ajuda para os vossos investimentos aqui em Portugal. Muito obrigado, Santi, por esta oportunidade e mais uma vez obrigado ao Santi e ao Sr. Embaixador por dinamizarem esta ocasião para darem visibilidade a oportunidades em Portugal. Grazie mille a tutti. Obrigado, Luís. Eu quero só acrescentar essa colocação quanto à possibilidade de existir esses intercâmbios em reciprocidade, e por que não? Essas são oportunidades, uma vez que existem fundos disponíveis como nunca existiram. Por outro lado, estimular também um certo apetite deve ser feito também através de nós. Você sabe muito bem, e nós temos daqui a alguns dias um encontro através de uma Câmara de Comércio da Itália, do sul da Itália, nós vamos fazer com que empresários se interessem efetivamente em ter parcerias e investimentos em Portugal e vice-versa. Portanto, depende muito também de passar da teoria aos fatos. E, nesse sentido, sei perfeitamente que você vai apoiar com tanta paixão como eu faço isso também, e, portanto, vamos esperar que isso aconteça e vire uma realidade. Obrigado. É verdade. Santi, eu queria só reiterar isso, que de facto este é um esforço que a Câmara de Comércio tem feito e no qual o Santi se tem empenhado muito, que é de irmos região a região, dar a conhecer Portugal à Itália e Itália a Portugal, não é? E eu creio que esse é um trabalho muito meritório, tem obviamente todo o meu apoio, a agência está altamente comprometida com isso, e eu estou certo que no final do dia, graças a este trabalho de formiguinha, que iremos fazer muito mais negócios, Santi, e que chegaremos aos 3 mil milhões rapidamente de exportações entre os dois países. Grazie. Se vocês não trabalharem muito com a Alemanha e mais conosco, com a Espanha. Ok. Há espaço para todos. Ok, é verdade. E agora, em toda esta nossa apresentação, nada seria possível se não se desse o espaço devido e necessário à inovação. Portanto, nós temos agora aqui um relator qualificadíssimo para tratar desse argumento, que é o engenheiro Jorge Portugal, que representa a Cotec, e gostaria que falasse sobre essa atividade e sobre os projetos que a Cotec tem nesse sentido. Alô, boa tarde, buonasera a tutti. Obrigado por este convite e na pessoa do Sr. Embaixador, Carlo Formosa, com quem já temos, embora uma relação, embora curta, mas já bastante profícua, do qual esta iniciativa é um primeiro exemplo. E também, obrigado também à Câmara de Comércio italiana, e na pessoa também de Santi Cianchi, e desejar que este seja também o primeiro de múltiplos momentos de colaboração. Porque, de facto, e esta era a primeira mensagem que gostaríamos de deixar, de facto, a colaboração é absolutamente essencial para vencermos os desafios que temos à nossa frente e como os oradores anteriores que cederam e o Sr. Secretário de Estado da Energia e o meu bom amigo Luís Castro Henriques, presidente do ICEP, também já referiram, temos muitos desafios e muito trabalho. Há uma reconfiguração geopolítica na Europa que pode efetivamente alterar as condições de competitividade, tem a ver fundamentalmente com os grandes objetivos e uma perspectiva que a Europa está a construir a médio e longo prazo de ser líder na área da transição climática, aquilo que nós chamamos na Cotec a tripla agenda, a agenda dos biorrecursos, a agenda da circularidade e a agenda da digitalização. Estas são 3 agendas que têm de ser geridas conjuntamente e que efetivamente podem colocar, por um lado, a Europa na liderança ou na liderança da competitividade global, ou pelo menos na região, e, acima de tudo, pode reconfigurar efetivamente a posição das regiões dentro da Europa em termos de competitividade.
e aqui a Europa do Sul ter um papel de protagonismo inédito relativamente ao passado. A COTEC tem desenvolvido essa cooperação, esse exercício de cooperação em fóruns, nomeadamente em termos do espaço da Europa do Sul, através das suas congêneres, a COTEC Itália e a COTEC Espanha, e agora, digamos, na pessoa, cumprimentar na pessoa do Paulo de Bartolomeu, diretor-geral da COTEC Itália, e Jorge Barreiro, COTEC Espanha, temos vindo ao longo praticamente das últimas 2 décadas, e com o alto patrocínio do chefe de Estado, temos vindo a discutir as políticas de inovação e as contribuições que a Europa do Sul e da experiência da Europa do Sul tem para as políticas de inovação na Europa. E aqui não aparecer, não surgir na lógica europeia como normalmente uma região e um bloco mais frágil e normalmente, digamos, numa lógica de retaguarda, mas acima de tudo, e cada vez mais, como foi demonstrado pelos oradores anteriores, a Europa do Sul e os países da Europa do Sul, Portugal, Espanha, Itália e outros, podem efetivamente constituir-se como um bloco de competitividade e de cooperação, seja essa cooperação promovida a todos os níveis políticos, institucionais, e aqui a cooperação entre as entidades representativas do tecido empresarial e, obviamente, diretamente com as empresas. E é nesse sentido, e num quadro em que nós vemos que as cadeias de valor, e eu aqui, relativamente ao Luís Castro Henriques, que se queixou que as intervenções anteriores lhe tiraram, digamos, algum espaço, digamos, na sua intervenção, eu também diria que a intervenção dele foi suficientemente, digamos, rica para tirar também aqui algum espaço e referir alguns pontos fundamentais. De facto, o que estamos a falar na Europa não é, digamos, o modelo tradicional de exportações e de exportar e de trocas comerciais. Temos que ir para além dessas exportações. O que de facto é grande, eu diria, digamos, a grande promessa dos próximos anos e que está na visão do EU, Next Gen EU e da visão de competitividade da Europa no mundo, são a construção de novos mercados de inovação que têm por trás, que têm, digamos, a sua sustentabilidade em uma reorganização industrial, uma capacitação em termos de conhecimento, ciência, tecnologia e inovação, e que efetivamente vai permitir essa reconfiguração, digamos, dos setores e a criação de novas cadeias de valor. E é aqui, pela cooperação, que efetivamente nós podemos competir. E porquê? Porque fundamentalmente os ativos que vão ser essenciais e os fatores de competitividade que vão ser fundamentais para essa reorganização vão ser diferentes do ponto de vista de capital e trabalho, diferentes daquilo que foram no passado, e por isso, digamos, aqui também o foco da oportunidade. E o segundo ponto, a segunda mensagem é, então, mas porquê então Portugal? Bom, eu diria que Portugal, e aí nesse sentido os pontos que já anteriormente foram referidos, Portugal por 3 razões. Portugal nos últimos 25 anos, das últimas 3 décadas, operou grandes transformações em termos daquilo que são os fatores de competitividade do futuro. Falamos em Portugal do futuro, mas acima de tudo, e como nós gostamos de chamar, aliás o título do vídeo que estão a ver, digamos, paralelamente à minha intervenção, chama-se Portugal Innovation Destination. Isto é, um destino de inovação. Eu julgo que muitos italianos já conhecem Portugal pelo sol, pelas praias, pelo golfe, pelo turismo cultural, pela tradição. Provavelmente não conhecem, porque Portugal é hoje um país que consegue oferecer uma das forças de trabalho mais qualificadas da Europa. O Luís já falou da capacidade de relacionamento intercultural, a capacidade de comunicação, a flexibilidade da força de trabalho, a capacidade de adaptação a novos ambientes, a capacidade crítica, o excelente treino e formação e de educação das nossas universidades. Tudo isso são fatores que tornam, digamos, a nossa força de trabalho uma das forças mais competitivas da Europa. E, portanto, o nosso talento é, de facto, o primeiro fator. O segundo fator é o nosso sistema científico e tecnológico. Nos últimos 30 anos, Portugal investiu fortemente numa situação, digamos, deficitária, uma lógica de catch-up, e hoje é uma powerhouse em termos de áreas científicas e tecnológicas. Não é raro que consigamos atrair para Portugal prémios e grants de investigação fundamental de áreas, digamos, de ponta, e hoje praticamente muitas empresas multinacionais encontram em Portugal
a capacidade para resolver problemas complexos, desenvolver tecnologias e levá-las ao mercado rapidamente. E nós temos muitos e bons casos exatamente de empresas que se instalaram em Portugal, o Luís já falou alguns desses exemplos, porque encontram efetivamente um ambiente de vencer o vale da morte mais rapidamente e criar novos mercados de inovação. E a terceira grande dimensão, fundamentalmente, é, obviamente, a dimensão daquilo que são as empresas inovadoras. Portugal, a Cotec é uma rede de empresas inovadoras que inclui desde as grandes multinacionais presentes em Portugal até os grandes grupos industriais também nacionais, mas também uma míriade de PMEs, aquilo que nós chamamos as PMEs inovadoras, que são PMEs que são ágeis, são com grande capacidade de adaptação e grande capacidade de oferecer novas soluções e de transformar conhecimento e levá-lo ao mercado. Essas PMEs estão integradas nas cadeias de valor globais, no setor automóvel, na fabricação avançada para a aeronáutica e aeroespacial, no setor da indústria. Em todos estes setores nós encontramos empresas portuguesas inovadoras e, se quiserem conhecer mais em detalhe o portfólio das empresas que compõem, por exemplo, os nossos associados, que não esgotam, obviamente, das empresas inovadoras em Portugal, convido-vos a olharem para a nossa plataforma e verem, digamos, aquilo que é a lista dos nossos associados. Por essas três razões, Portugal é hoje um destino de inovação que permite que aquilo que foi discutido anteriormente na questão da transformação da indústria do ponto de vista da transição energética, mas também hoje, quando falamos da escassez de recursos e do risco de cadeia de abastecimento, Portugal é hoje também também a oportunidade para poder encontrar biorrecursos e fazer também a transição dos biorrecursos pela própria dimensão florestal e a capacidade de poder transformar recursos naturais da floresta em novos produtos que substituem, digamos, os polímeros tradicionais, mas acima de tudo também pelo encurtamento das cadeias de valor, pela proximidade, a possibilidade de criar cadeias de valor mais circulares, em que é possível conseguir uma circulação, digamos, dos fluxos materiais dentro da cadeia de valor mais eficiente e mais compatível com aquilo que são os desígnios do ponto de vista da sustentabilidade. Por estas três razões, Portugal é hoje, de facto, um destino de inovação. A nível dos indicadores internacionais, Portugal é um inovador forte, está dentro, digamos, daquilo que são os inovadores dos países com maior potencial de inovação, maior capacidade de inovação da Europa, e nessa perspectiva, tudo isso está à disposição das empresas italianas que se queiram instalar e investir em Portugal, investimento baseado em inovação, em conhecimento e em tecnologia. A questão fundamental é dizer, agora sim, é verdade que nós temos esse potencial, mas não o podemos realizar sozinhos. Aliás, nenhum país na Europa, nenhuma empresa na Europa pode realizar sozinho. Digamos, aquilo que são as oportunidades de participar nos novos mercados da inovação, naquilo que é o futuro, a construção, digamos, do futuro da Europa, daquilo que é o valor acrescentado, das áreas de valor acrescentado no futuro. E, portanto, se todas as empresas podem ser inovadoras, nenhuma pode fazê-lo sozinho, tem que criar digamos, as suas cadeias de abastecimento de parceiros com capacidade de resolver problemas complexos e depois ter capacidade de promover a distribuição, encontrar canais de distribuição para o mercado, para poder, digamos, fazer chegar esses produtos com maior valor acrescentado, com maior capacidade funcional e com maior desempenho ambiental, poder chegar ao mercado. E por isso, quer, digamos, na cadeia de abastecimento, quer depois na distribuição, e o Luís Castro Henrique já falou na nossa perspectiva atlântica, e, portanto, na nossa centralidade também do posicionamento de Portugal. No passado, Portugal, podia dizer, era um país excêntrico à Europa, mas a nossa vocação atlântica e, portanto, a centralidade entre a Europa, um gateway entre a Europa, digamos, e as Américas, mas também para, digamos, para a Ásia, essa centralidade que não é apenas uma centralidade física, é uma centralidade cultural, relacional e, como também sabemos, nas plataformas comerciais do século XXI, digamos, estamos todos prontos, estamos todos à distância de um clique das plataformas, de estarmos ou não relacionados nas plataformas de colaboração a montante e nas plataformas de distribuição a jusante. E por isso, digamos, a minha terceira e última mensagem para esta intervenção de hoje, neste seminário de oportunidades
digamos, eu diria, do futuro, do Portugal do futuro para as empresas italianas, é o papel da Cotec. Eu diria que o papel da Cotec será, digamos, será concretizado a 3 níveis. Eu diria o primeiro nível, já referimos, um nível institucional, digamos, dentro daquilo que é o quadro do nosso relacionamento com, não só com os chefes de Estado e digamos, tendo a vantagem de ter o Presidente da República de Portugal como Presidente honorário e de relacionamento regular, aliás, numa iniciativa única na Europa, que é 3 chefes de Estado se reunirem anualmente para falar de inovação, e por isso teremos que reforçar, é algo que acontece desde há 18 anos, teremos que reforçar, digamos, essa vertente, exatamente para reforçar não só o caráter único da Europa do Sul, desta iniciativa, mas também reforçar aquilo que é a colaboração que esta dimensão institucional pode trazer para, digamos, neste momento de reconfiguração geopolítica da Europa e da sua competitividade. A segunda dimensão é claramente também esta ligação às empresas. E já falámos, digamos, a Cotec Portugal tem uma rede de 340 empresas, desde multinacionais, cross-industry, portanto, que atravessa todas as indústrias, desde o agroalimentar até, digamos, à fabricação avançada e aos serviços. E por isso o Luís disse que o ACEP, que é nosso parceiro já agora também, nosso associado, é um one-stop shop para, digamos, as trocas comerciais e para o investimento em Portugal. A Cotec é um one-stop shop para encontrar o vosso próximo parceiro para a inovação. Por isso, se quiser encontrar um parceiro para a inovação, seja do lado do sistema científico e tecnológico, seja do lado das empresas, não hesitem, contactem-nos, porque efetivamente nós temos capacidade e temos uma rede suficientemente alargada para encontrar, digamos, aquele que é o parceiro ou os parceiros para construir o vosso próximo ecossistema de inovação em Portugal. Por último, eu diria que a cooperação, voltamos novamente à cooperação empresarial, associativa e institucional a nível associativo. E aqui reforçar o papel do trabalho com as Cotec Espanha e Itália, mas acima de tudo com as associações empresariais italianas. Nós participamos a nível da Europa na maior confederação europeia de PMEs, do qual a presidente é a Confapi, e temos tido contactos sistemáticos com associações italianas, digamos, diversas, e gostaríamos, obviamente, de reforçar, e esta, digamos, como eu disse, é a primeira destas de muitas que esperamos que sejam oportunidades, a primeira de muitas oportunidades com a Câmara de Comércio Italiana para Portugal, de colaboração, de encontro. Nós operamos muitas vezes naquilo que chamamos o business dating e o networking profissional, é um dos instrumentos para aproximar e para encontrar, e nós sabemos que formar um novo ecossistema muitas vezes tem um grande desafio, uma grande barreira, que é criar confiança, criar motivação, criar, digamos, aquilo que é os princípios para que os parceiros se sentem à mesa. Parcerias significa jogar em conjunto, e por isso nós sabemos como colocar as empresas, as instituições a jogar em conjunto, e por isso eu diria que o convite que fazemos, terminando, o convite que fazemos é de facto às empresas italianas, às associações, à Câmara de Comércio e obviamente reforçando a colaborar e a encontrar novas oportunidades durante agora estes próximos anos, que vão ser anos de grande trabalho, mas também de grandes oportunidades, e terminar por agradecer ao embaixador Carlo Formosa pelo convite e também à Câmara de Comércio pela promoção desta iniciativa. Muito obrigado. Muito obrigado. É impressionante a velocidade com que consegue falar. Evidentemente, deu um trabalho muito duro para as intérpretes. Então, eu agradeço muito para a sua apresentação, que particularmente me esclareceu muito que a função do Cotec neste contexto econômico, e fico muito satisfeito que exista esta relação com Itália e Espanha, porque através dessas relações que poderemos efetivamente criar uma alternativa, criar uma sinergia muito forte entre países que se entendem muito bem e que poderão trabalhar junto de forma muito profícua. Agradeço, portanto, e gostaria que ficasse, porque agora passarei a palavra
la dottora Cecilia Oliva, che è una grande collaboradora. Ha sentito che entri a ICE, Istituto di Commercio Exterior, che è omologo da ICEP in Italia, e con la Camera di Commercio tem esistito sempre una relazione estremamente corretta e di grande complementarietà. E, portanto, non so se la dottora Cecilia sta ouvindo in italiano o in portoghese, se che stava con algún problema di traduzione. Va bene così? Sì, avevo un problema di traduzione, ma insomma in linea di massima ho capito più o meno tutto, insomma fra spagnolo e le altre lingue un po' ci sono arrivati. Allora, intanto buon pomeriggio a tutti. Nel senso che credo che ci siano stati sempre dei punti di contatto, di grande intesa fra le due nostre entità, per cui grazie a questa maniera di lavorare riusciamo assieme all'ambasciata a creare un vero e proprio sistema che tutti ci invidiano. Vero. Quindi allora buon pomeriggio, quindi ringrazio di nuovo Santi e la Camera di Commercio, ringrazio l'ambasciata per avermi invitato a partecipare a questo webinar, anche perché non avendo un vero e proprio ufficio sul territorio, presente sul territorio, per me è un'occasione per entrare in contatto con quelle imprese italiane che hanno un interesse verso questo paese. Due parole sull'ICE per chi non fosse a conoscenza di chi siamo e di che cosa possiamo fare per le imprese. L'ICE è l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e è l'organismo attraverso cui il governo italiano favorisce il consolidamento e lo sviluppo economico e commerciale delle nostre imprese sui mercati esteri. Negli ultimi tempi siamo anche stati incaricati di promuovere l'attrazione degli investimenti esteri in Italia, per cui, come ha prima anticipato il presidente dell'ICEP per il Portogallo, anche noi rappresentiamo per le imprese straniere uno sportello unico per tutte quelle imprese che abbiano intenzione di investire in Italia. Abbiamo un'organizzazione, devo dire, dinamica, motivata, moderna e una diffusa rete di uffici all'estero, sono circa 80 in tutti i principali mercati. Svolgiamo attraverso questa rete, attraverso i nostri uffici in Italia, attività di informazione, di assistenza, di consulenza, di promozione, di formazione. La formazione è una delle attività che spesso non è conosciuta fra quelle che facciamo, ma è molto importante, specialmente per le piccole e medie imprese. Non mi soffermo sull'interscambio bilaterale in quanto è stato già illustrato dal presidente dell'ICEP, ma in ogni caso sulle pagine dedicate al Portogallo del nostro sito web potete trovare una nota congiunturale che viene aggiornata ogni 6 mesi e all'interno della quale potete trovare anche le caratteristiche del commercio estero bilaterale, oltre a una panoramica sui dati macroeconomici del paese. Molti di voi sapranno che dal 1° aprile dell'anno scorso è entrato in vigore il nuovo catalogo dei servizi dell'ICE e proprio per andare incontro alle imprese, specialmente le piccole e medie, in questo difficile momento, la maggior parte dei servizi sono diventati gratuiti. Sono servizi più o meno personalizzati e in base alle esigenze dell'impresa che ce li richiede. Vanno da una semplice lista di operatori economici a una ricerca partner personalizzata, una ricerca di mercato e così via. Purtroppo in Portogallo non abbiamo un ufficio vero e proprio, ma come ha anticipato l'ambasciatore abbiamo attivato un desk che è ospitato presso la nostra ambasciata, che è di supporto ai colleghi che si trovano qui a Madrid e che si occupano della gestione delle richieste di assistenza. Come potrete immaginare, specialmente dall'introduzione della gratuità dei servizi, le richieste sono tantissime, per cui ci vuole un po' di pazienza, ci mettiamo un po' di tempo per portarle a termine, garantendo comunque sempre il nostro massimo impegno, ma abbiamo proprio fatto una scelta specifica di non diminuire, di non tralasciare la qualità, per cui i nostri servizi sono sempre con la massima attenzione, con la massima qualità, per cui a volte ci vuole un pochino di tempo perché vengano portati a termine. Invito tutte le aziende a visitare il nostro sito www.ice.it, dove potete trovare tutti i dettagli dei servizi, li potete anche richiedere direttamente online.
Potete trovare non solo i servizi che possono offrirvi i nostri uffici nel mondo, ma anche molte informazioni relative alle iniziative promozionali che stiamo portando avanti. Nonostante la pandemia, le iniziative promozionali non si sono mai fermate, alcune delle quali si sono trasformate in eventi o in attività online. Noi siamo appunto a disposizione delle imprese come ufficio di Madrid e con il desk di Lisbona, e per ogni approfondimento, per ogni richiesta di assistenza potete scrivermi direttamente, lo leggo io direttamente all'indirizzo mail lisbona@ice.it. Quindi il mio intervento è stato molto breve proprio per non rubare altro spazio, e ripeto, siamo a disposizione di tutte le imprese italiane e anche delle imprese portoghesi che hanno intenzione di entrare in contatto con le imprese italiane. Arrivederci. Bene, grazie Cecilia. E adesso concludiamo Dulcis in Fundo con l'esposizione dello studio legale PLMJ con la dottoressa Serena Cabrita Netto, che ci spiegherà, spero nelle grandi linee, come è strutturato questo piano di ripresa e resilienza. Buon pomeriggio a tutti, grazie all'ambasciata e alla Camera di Commercio italiana per l'invito e per l'organizzazione di questo webinar, che credo sia stato un enorme successo. Abbiamo sentito con molto interesse tutto quello che dal punto di vista dell'Italia e del Portogallo, ma soprattutto anche dal punto di vista del sviluppo e dell'appoggio che il governo portoghese vede su questo piano di ripresa e resilienza, che poi è diciamo la base economica di tutto quello che sarà l'investimento, di tutto l'investimento che sarà possibile fare con le sovvenzioni europee, e con questa sfida di avere un ammontare straordinario, come ha detto l'ambasciatore, di circa 16 miliardi in un corto periodo di tempo per investire in Portogallo. Abbiamo pensato nel nostro studio legale, tramite l'Italian Desk che io rappresento, che sarebbe importante avere un documento che potessi orientare gli imprenditori italiani e i stakeholders italiani interessati a potenziare questi rapporti col Portogallo e con le aziende portoghesi, perché poi questi progetti non si fanno da soli, e in un mercato europeo vediamo con molto interesse queste partnership fra aziende portoghesi e italiane. Abbiamo pensato e abbiamo accettato la sfida dell'ambasciata e della Camera di Commercio di fare una sintesi che fosse utile a questi imprenditori italiani in italiano, in lingua italiana, su questo famoso piano di ripresa e resilienza. Non ho molto tempo e vi invito a analizzare il documento che sarà poi pubblicato sul sito dell'ambasciata e anche sul sito del nostro studio legale. Comunque volevo appena dire che è molto importante capire che sono tantissimi settori dell'economia italiana che possono essere interessati in questi investimenti. Abbiamo questi tre ambiti, queste tre dimensioni del piano, che è la dimensione della resilienza, la dimensione della transizione climatica e la dimensione della transizione digitale, che coinvolgono la maggior parte dei settori economici dove l'Italia è molto forte. Se guardiamo ad esempio alla prima dimensione della resilienza, i due settori più importanti sono quelli dell'investimento nell'abitazione, la costruzione e delle infrastrutture. Le infrastrutture possono essere non solo di energetiche o stradali o di comunicazioni, ma anche sui trasporti. L'Italia è molto forte in questi settori e ci sembra che sarà sicuramente una delle dimensioni dove ci saranno opportunità. Se parliamo di transizione climatica, e abbiamo già sentito oggi il sottosegretario parlare del Piano Nazionale di Energia e Clima, che anche ha una seconda linea di appoggio che può essere combinata in parallelo con questi fondi del PRR. Ci sono opportunità per tutto il settore energetico, sia nelle energie rinnovabili, sulla riduzione delle emissioni e anche sull'efficienza e stoccaggio energetico. Perciò anche qua credo che per le aziende italiane ci siano tante opportunità di interesse. E perfino la transizione digitale e anche
agganciando a quello che ha detto il presidente della Cotec, abbiamo qui molte opportunità, perché la trasformazione digitale e l'innovazione che si vuole finanziare non è soltanto quella del settore pubblico, ma anche quella del settore privato, delle imprese, di tutte le aziende portoghesi che si riconosce che hanno bisogno di dare il salto tecnologico e la trasformazione digitale. E con questo credo che ci siano tantissime situazioni dove questi partnership si possono sviluppare, o anche partecipazioni dirette. Noi crediamo di essere in grado di fare una revisione di questo primo approccio che facciamo in questo documento, che adesso non abbiamo molte informazioni, solo i grandi numeri e i settori dove si vuole fare l'investimento, ma crediamo che a metà anno, verso giugno-luglio, sarà possibile avere ulteriori informazioni sul PRR e verso settembre-ottobre anche sul piano del Portogallo 2030, che saranno i fondi dentro il quadro finanziario europeo, diciamo normali o regolari, che anche si possono associare a ulteriori investimenti che saranno tramite sovvenzioni o prestiti a fondo perso o parzialmente rimborsabili. Perciò entro la fine dell'anno ci saranno novità interessanti e i dettagli di questi numeri, di questi investimenti e anche i termini per le candidature. Credo che sarà un'opportunità unica per i nostri amici europei e soprattutto per le aziende italiane, che dobbiamo stare attenti. Il nostro studio farà tutto per dare questa informazione e aggiornarla. Grazie. Grazie. Una domanda: le procedure e i requisiti necessari sono uguali in tutti i piani o ci sono delle differenze tra paese e paese? Teoricamente si aspetta che ci sia una... Non è stata ancora fatta la legislazione per questa operazione, per la formalizzazione della candidatura, ma si aspetta che siano molto simili, come è ad esempio con i piani di sovvenzione dentro al quadro finanziario europeo regolare che abbiamo avuto del 2020 e adesso per la decada 2030. Perciò si aspetta che ci sia un'omogeneità in queste pratiche e nelle formalità. Cioè, la domanda riguardava la possibilità che aziende italiane potessero beneficiarsi dei fondi portoghesi e viceversa, così come aveva sottolineato. Ci sono alcuni requisiti formali che non si sanno ancora in definitivo quali saranno, ma se guardiamo al passato, quello che si aspetta è che queste aziende o siano incluse dentro partnership con aziende portoghesi o che abbiano diciamo una stabile organizzazione in Portogallo, e ci sono varie forme di poter accedere a queste pratiche e a queste sovvenzioni. Perciò non c'è una limitazione di partecipazione ad altre entità europee. Ci sono opportunità per queste entità europee e saranno poi messe in pratica tutte le formalità per poter dare accesso a questi fondi anche per le entità di altri paesi che non il Portogallo. Grazie. Bene, io ringrazio tutti. Siamo abbastanza fuori orario, ma credo che fosse necessario, anche perché gli argomenti erano abbastanza interessanti e complessi, e direi che nessuno ha protestato per questo ritardo. Naturalmente non abbiamo lo spazio per le domande, ma fra l'altro mi pare che siano state tutte già evase. Se dovesse esserci qualche domanda, prego i partecipanti di sottoporcele, le faremo avere alle persone, agli relatori direttamente interessati e coinvolti, e quindi faremo in modo anche di dare le risposte a quei quesiti che magari in questo momento non sono stati ancora posti. Io da parte mia concluderei, non so se l'ambasciatore vuole aggiungere qualcosa. Mi pare che sia stato un webinar molto molto interessante, di grande livello, credo possiamo concludere.
No, non aggiungo nulla, mi sembra che sia stato, diciamo così, manteniamo questa rotondità, diciamo così, nella conclusione che hai appena dato, caro Presidente. Okay. Va bene così. Grazie a tutti e alla prossima. Grazie a tutti. Grazie.